Você já parou para pensar se Deus ouve tua oração? Se nós respondermos de forma apressada, a gente vai dizer, claro, é claro que Deus ouve minha oração. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 139, versículo 4, a Bíblia diz assim, não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Ou seja, antes de nós pensarmos em dizer algo, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, se Deus não ouve algumas orações, não é pela sua capacidade de ouvir, porque Ele tem capacidade de ouvir, Ele tem poder para ouvir. Porque antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, por que Ele não ouviria uma oração? A Bíblia diz também lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o seguinte, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, a vontade de Deus é de se relacionar conosco e de nos ouvir, e não apenas de nos ouvir, de nos responder. E mais do que isso, Ele quer nos revelar coisas que vão além da capacidade humana de entender e de saber por si mesmo. Ora, se Deus tem capacidade de ouvir todas as orações, se Deus tem desejo de ouvir as orações, por que será então que Ele não ouve algumas orações? A mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, nós precisamos entender que existem fatos que impedem as orações de chegarem a Deus. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo sobre três fatos. O primeiro deles, a iniquidade. O segundo deles, a ignorância deliberada da palavra de Deus. E o terceiro fato, que recai especificamente sobre os homens casados, a desonra à esposa. Então, iniquidade, ignorância deliberada e desonra à esposa são fatos que impedem as orações de chegarem a Deus. Minha intenção não é levar dúvida ou insegurança a você, mas um alerta. Há orações que sequer são ouvidas por Deus e isso representa um risco muito grande. É muito mais do que uma simples perda de tempo. Porque, pensa, se você está orando a Deus, orando a alguém que é onipotente, tem todo o poder, e você está manifestando Ele por meio da tua oração, tuas necessidades, a tua causa, a tua situação, e Ele não te responde, existe um risco muito grave inserido nesse contexto. Que risco é esse? Dois, basicamente. Primeiro, você ser levado à descrença de que Deus existe, porque Ele não responde a tua oração, ou de que Ele não se importa contigo. E tenha certeza que o diabo, ou ele irá criar ou fomentar essa dúvida, essa insegurança, e vai buscar promover um distanciamento entre você e Deus. Veja o estrago que pode ser causado pelo simples fato de uma pessoa não entender, não averiguar se a oração dela é ou não ouvida por Deus. Existem pessoas que se decepcionaram com o Senhor, estão decepcionadas com Deus. Algumas delas se desviaram do caminho. Outras podem estar até na igreja, mas vivem decepcionadas com o Senhor porque não têm suas orações ouvidas, não têm suas orações respondidas. A Bíblia diz lá em Salmo 18, versículo 30, que o caminho do Senhor é perfeito e Ele é escudo para os que nele se refugiam. Ora, como eu posso me decepcionar com alguém que é perfeito? É porque eu não entendi. Fique conosco. É sobre essas coisas que nós vamos tratar em instantes. Que a graça e a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Como disse na chamada, nós vamos tratar sobre a possibilidade de Deus ouvir ou não as nossas orações.
Mas antes, deixe-me fazer algumas observações sobre o trabalho realizado aqui no canal. Desde já eu quero me desculpar com os irmãos. Faz tempo que eu não posto os vídeos no canal. É porque eu estou envolvido em várias atividades, várias atividades. Eu tenho ficado cansado, muito cansado. Mas eu acredito assim que em poucos meses tudo vai voltar à normalidade e eu vou conseguir dar conta de todas as coisas que eu estou envolvido nesse momento. Mas nos ajude em oração, nos perdoe, tá bom? Não é minha intenção ficar tanto tempo sem postar vídeo. É lógico que assim que o intervalo estava sendo de uma semana, não vai ter como, nesse momento não terei como manter esse intervalo, vai ser um pouquinho maior, mas não vai demorar tanto quanto demorou para poder sair esse vídeo. Pelo menos a minha intenção é essa. Eu espero que assim seja. Mas se os irmãos verificarem que está demorando um pouco para poder ter um novo vídeo, entenda que é pela dificuldade do momento, mas é uma dificuldade transitória, tá ok? Muito obrigado pela tua compreensão. Como eu disse inicialmente, nós vamos abordar 3 pontos que impedem nossas orações. São eles: iniquidade, ignorância deliberada e desonra. Vamos ao primeiro ponto: iniquidade. Leiamos em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz assim o texto: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O texto diz que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar. De fato, não está encolhida. Deus não se nega a salvar, a resgatar, a intervir, de modo algum. E nem seu ouvido está gravado, ou seja, o seu ouvido não está tampado, Deus não está assim. Não quero ouvir. Não, Deus não está dessa maneira, para que ele seja impedido de ouvir. Não é isso que acontece. Entretanto, as nossas iniquidades fazem separação entre nós, o nosso Deus, e os vossos pecados, ou seja, os nossos pecados, encobrem o rosto dele de nós para que não nos ouça. O texto afirma assim que uma vida de iniquidade impede que nós sejamos ouvidos por Deus. Iniquidade no original em hebraico significa avon. E o que esse termo significa? Perversão deliberada, ou seja, ação pecaminosa consciente. Foi o que aconteceu, por exemplo, lembra dos filhos de Jacó que venderam seu irmão José para mercadores e mentiram para o seu pai dizendo que ele havia sido morto por uma fera? Esse foi um exemplo de iniquidade, um exemplo de avon que foi praticado, e você pode verificar isso, está lá em Gênesis capítulo 37. É oportuno e conveniente nós fazermos uma distinção entre pecar e viver em pecado. Vamos ler 2 textos. Inicialmente, vamos ler um primeiro aqui, na versão Almeida Revista e Atualizada. Ele está em 1 João, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todos nós estamos sujeitos a pecar. Isso acontece por quê? Por causa da natureza pecaminosa do homem. Não original, né? Que Deus criou o homem para o pecado. Mas isso aconteceu por meio do pecado de Adão. Então a natureza pecaminosa está no homem. Mas cuidado, isso não é condescendência, não devemos viver com condescendência com relação ao pecado. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo, um pecado que eu cometi. Vamos lá. Para ilustrar. Um dia desse eu estava dirigindo, estava chegando
já estava perto de casa. Era um dia que tinha chovido muito, mas muito mesmo. Eu estava com os vidros de carro abertos, estava passando por uma região alagada, perto de casa. E aí você via aquela água preta, suja, não sei se estava misturada com esgoto, não sei se era só simplesmente lama. Sei que eu estava passando com cuidado, porque eu estava atravessando aquela região alagada, e aí eu percebi que teve um motorista que estava atrás e que ele resolveu me ultrapassar, acelerou e ultrapassou. Conforme ele acelerou e estava me ultrapassando, veio uma onda, e eu percebi, eu acionei o botão para fechar o vidro do carro, mas não deu tempo de fechar completamente. Aquela onda de água suja, de água podre, cobriu o carro, me molhou e molhou o inteiro do carro. Mas por que você está falando isso? Qual foi a minha reação? Você acha assim que eu falei com ele assim, abençoado, vai com Deus, Deus abençoe, que chato você fez, mas tudo bem. Não foi isso que aconteceu não. Eu xinguei o cara. Eu falei, mas o que você fez? Quando ele passou, eu falei, deu uma raiva naquele momento. Eu falei, miserável. Eu chamei o camarada de miserável. Eu não botei a cabeça para lá de fora e xinguei o cara de miserável, não. Eu fiz um xingamento contido. Mas foi. Você pode dizer assim, peraí, foi isso? Foi só isso que tu fez? Aí está o problema. Quando a gente ignora o poder do pecado. Eu, como um bom medroso em relação ao pecado, eu aprendi a não brincar com o pecado, irmãos. Não brinque com o pecado. Não brinque. O problema é que às vezes parece que é uma coisa tão pequena que não vai ter problema algum. Todo pecado, ele tem o poder de se intensificar e se avolumar e até mesmo de escravizar. Sabendo disso, depois de eu ter passado aquele momento de ira, de revolta, de ter chamado o camarada de miserável, não para ele, ele não sabe que eu falei isso, né? Eu falei dentro do carro, eu pedi perdão ao Senhor, porque se eu não faço isso, sabe qual é o risco? De eu virar um xingador, um maldizente, um murmurador, até mesmo caluniador, difamador. É um risco. E eu não quero correr esse risco. Porque eu simplesmente xingasse aquele camarada chamando ele de miserável e deixasse para lá, aquilo ali poderia virar um modo de vida, um costume meu de xingar as pessoas. E a pessoa, quando está se acostumada a cometer pecado, ela age como fosse natural. Ela vive fazendo aquilo. Então, o fato de eu ter pedido perdão ao Senhor pelo aquele xingamento que eu fiz, foi para que eu não me tornasse um maldizente. Você pode até achar que é bobeira, mas eu não considero como bobeira. Você vai pensar assim, lembra do pecado, qual foi o pecado de Adão? Desobediência. O primeiro pecado cometido por Adão não foi um assassinato, não foi um roubo, não foi desobediência. Se alguém vier a considerar, por exemplo, esse pecado, pode achar que é bobagem, mas olha só o que aconteceu com a humanidade por causa do pecado da desobediência. Então nunca ignore o poder que o pecado pode exercer sobre nós. Ele pode até mesmo nos escravizar. Cuidado com isso. Vamos ao segundo texto que eu quero abordar. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 18. E diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Vamos lá. Já vi, certa vez eu vi até numa camiseta, tinha um seguinte texto: sou cristão, o maligno não pode me tocar. Irmãos,
A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Vamos ao texto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. O fato do maligno não poder tocar qual que fato é esse? Ele guardar a si mesmo. E quem é que guarda a si mesmo? Quem é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus não vive em pecado. Então, se eu sou nascido de Deus, não vivo em pecado. Se eu não vivo em pecado, me guardo. Se eu me guardo, o maligno não pode me tocar. Ok? Quando nós nos entregamos a Cristo, nós nascemos de novo. Nosso espírito passa a ter vida. Mas a alma continua sendo a mesma. A alma é centro da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, e ela precisa ser dominada. A alma precisa ser dominada. Por isso que nós temos que ter um mau cuidado de não nos colocarmos numa situação de pecado. Porque se assim for, o pecado vai influenciar nossa alma e nós seremos dominados pelo pecado. Como eu disse, eu pedi perdão ao Senhor por um erro que cometi, um pecado que eu cometi, que foi me aborrecer, me irar. O problema não foi a ira, mas o que eu disse, o que eu proferi. Irmãos, não estou querendo me colocar como santarrão, não sou santarrão, tá ok? Eu tenho a mesma possibilidade de você pecar. Se eu não vigiar com o pecado, irmãos, eu serei dominado por ele. Não fujo à regra, não sou diferente. O que eu disse não foi querer me colocar como uma pessoa de uma espiritualidade superior, não. É simplesmente que eu sei do risco que eu corro se eu brincar com o pecado. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto em 3 versões. Ele está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Por que eu quero ler esse texto? Eu quero assim que os irmãos entendam o risco de um pecadinho se tornar uma iniquidade. Vamos lá? Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler primeiro na versão Almeida, revista e corrigida, porque é mais tradicional. Tá bom? Vamos lá. Gênesis 4, 6 e 7 na versão Almeida, revista e corrigida. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se fizeres, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Vamos ler uma segunda versão, que é Almeida Corrigida Fiel, que eu acredito sim que ela traz um pouco mais de clareza sobre esse texto. Vamos lá. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vamos à terceira versão, que eu acho que traz mais clareza sobre esse texto. Não estou querendo dizer que as versões, uma é melhor que a outra, superior que a outra, mais superior à outra. Mas eu acredito que a NVI, Nova Versão Internacional, nesse caso aqui, traz mais clareza sobre esse texto e vai me ajudar a expor o que eu estou querendo falar. Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, na versão NVI. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado tem o poder de escravizar e dominar o desejo. Por isso ele não pode ser
subestimado nem ignorado. Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Deus o avisou que o pecado estava à porta e que se ele não tomasse uma postura, ele seria dominado pelo pecado, mas que ele deveria dominar o pecado. É isso que nós precisamos fazer. E não pense que nós podemos dominar o pecado pela nossa vontade própria. Se a gente agir passivamente, ignorando o pecado, olha o que aconteceu. Caim matou o seu irmão Abel. Ele assassinou o seu irmão Abel. O pecado se intensificou e determinou o desejo dele. Toda vez que nós pecamos e agimos em condescendência com o pecado, ignorando, a cada vez que nós pecamos, nós vamos entregando o nosso desejo ao pecado. De modo que nós podemos ser até mesmo escravizados pelo pecado. Quando nós fazemos isso, aos poucos nós estamos entregando, nós estamos perdendo o poder de livre-arbítrio e nós estamos entregando o poder das nossas decisões por causa do maldito pecado. Graves erros podem acontecer quando nós tentamos ou justificar nossos pecados ou minimizá-los, relativizando. Por exemplo, tem pessoas que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de gato de luz. Tem pessoas que o gato de luz é o quê? Um mecanismo, um modo que algumas pessoas utilizam para poder enganar o medidor, para que venha ter um registro menor de luz e a pessoa ter uma conta menor a pagar, mesmo consumindo bastante. Então, a pessoa pode dizer, não, mas é minha necessidade, eu preciso disso. Pois é. O pecado, o perigo está aí, irmãos. Porque uma pessoa, se a gente ignorar o poder do pecado, nós vamos nos intensificar e adentrar nele. Uma pessoa que vive uma vida de desonestidade, a desonestidade dela é intensa, faz parte do modo de vida dela. Como é que ela começou? Ela começou simplesmente tendo aquela vida de desonestidade plena? Não. Ela começou com uma desonestidadezinha aqui, outra desonestidadezinha ali, ou ela ignorou, ou ela relativizou, ela tentou justificar, eu preciso, Deus sabe todas as coisas. Pois é. É interessante que há uma expressão que diz que não brinque de crente, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Eu acredito nessa expressão como sendo verdadeira. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar com o pecado. Eu vou ler novamente aqui 1 João 5,18, porque tem pessoas que pensam assim, Deus sabe todas as coisas. De certa forma, nesse exemplo que eu dei, da energia elétrica, a pessoa acha que está se dando bem. Será que está se dando bem mesmo? Não, tá. A conta de luz dela poderia ser R$500 e é 100, 150. Então está se dando bem. Vamos ver. Vamos ler novamente em 1 João 5,18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. E qual é a consequência disso? O maligno não pode tocar nele. Então o fato do maligno não poder tocar em nós é porque nós somos nascidos de Deus, e prova de que nós somos nascidos de Deus que nós não vivemos em pecado. Uma pessoa que vive em pecado, ela pode ser tocada e será tocada pelo maligno, sim. Nesse caso hipotético que eu estou falando, é de um furto de energia, o termo certo é esse, em técnica é esse, o furto de energia. A pessoa acha que está se dando bem, porque ela está pagando menos do que deveria pagar. E aí, show. Estou me dando bem. Pois é, se eu sou uma pessoa que tem esse tipo de postura, eu não estou me dando nada bem, porque eu
se eu tiver esse tipo de prática, e é só a título de exemplo, tá? Se eu tiver esse tipo de prática, eu vou estar autorizando o diabo. Diabo, toque nas minhas finanças. Maligno, vem tocar nas minhas finanças. Aí a pessoa se dá bem para um lado e muito mal por outro. E a gente vai falar, novamente digo, que quando nós falarmos de restauração financeira, nós vamos tocar nesse assunto de uma forma mais detalhada. Mas quantas pessoas estão vendo vários dramas pela vida de pecado que elas vivem, que elas levam, e assim, mediante o que elas fazem, elas dão autorização, olha só, irmãos. Você dá autorização para o diabo tocar na tua vida porque você está pecando. Autorização. Você está como se assinasse uma promissória. Toma aqui, ó. Toca na minha vida. Quem vive em pecado faz isso. Ainda que não tenha consciência de que faz. Mas faz. E o que é pior, se nós somos ignorantes acerca da palavra, a gente vai, de algum modo, dizer: Deus, onde é que o Senhor estava? Deus, porque o Senhor não fez? Irmãos, e aí pensa numa pessoa que, porventura, esteja com esse tipo de prática, esteja vivendo em desonestidade. Você tem o furto de energia, mas pode ser há uma quantidade imensa, um leque imenso de possibilidades de desonestidade. E a pessoa assim não vê, aquilo passou a ser tão comum para a vida dela e que ela não vê aquilo como pecado, é um modo de vida natural. E aí às vezes vai para o monte orar. E às vezes faz campanha de oração. E falou: Senhor, eu sou aqui teu servo. Por que está acontecendo isso na minha vida? Às vezes fica desempregado. Às vezes acontecem várias tragédias financeiras na vida dela e a pessoa não entende. Fala assim: meu Deus, o Senhor manifesta na minha vida. Pois é, irmãos. Nós precisamos analisar a nossa vida, o nosso modo de viver. Não adianta eu ser ignorante acerca da palavra de Deus, não entender. Eu fico triste quando muitas pessoas acreditam em certas promessas na palavra de Deus, não pelo fato de elas acreditarem, porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, mas elas não analisam, não param para pensar que há uma condição estabelecida na palavra, como promessas condicionais. Quando eu medito na palavra de Deus e eu entendo assim, que é uma promessa de Deus, eu preciso entender como eu alcanço essa promessa. Porque assim, o fato, eu disse, né, quando nós pecamos, nós estamos entregando o nosso desejo ao pecado, e aí nós estamos permitindo que o maligno venha tocar nossas vidas. A gente não pode achar que simplesmente pelo fato de nós termos um cartão de membro, nós seremos intocáveis por fato de ser crente. Eu sou crente, eu tomo ceia. É pela nossa vida de integridade com Deus. Ainda que nós possamos pecar, porque somos pecadores, nós não podemos nos mostrar, nos tornar passivos diante do pecado, aceitando o pecado. Mesmo que eu peque, eu preciso reconhecer o meu pecado e mudar aquela situação de pecado, porque senão será um modo de vida que eu terei. E quantas pessoas já ignoraram tanto isso na sua vida? Quantas pessoas vivem intensidade de pecado na sua vida? A gente vê isso assim, até na área principalmente na área da sexualidade. Quantas pessoas vivem uma intensidade, ainda que não pratique, mas vive vários desejos pecaminosos? Mas por quê? Porque simplesmente ignorou certas coisas, ignorou certas investidas no seu desejo de pecar. E bobagem, nada demais. Eu vejo um programinha aqui, eu vejo umas cenas que me chamam atenção, mexe com o meu desejo, com a minha libido, e mal some. Então, mulheres podem ver, por exemplo, um artista na televisão e ver assim, sente
uma afeição um pouco mais intensa, um desejo. Pois é. A gente vai ignorando, relativizando, justificando, achando que não é nada demais. E aí o pecado só se avolumando, ainda que ainda a gente não faça, mas o desejo pode estar intenso e às vezes assim, pode ser que viver a vida como cristão passe a ser tão difícil, tão dificultoso. Por quê? Que desejo de pecar, Senhor, que desejo. Pois é, aquilo começou de alguma maneira e que eu posso ter ignorado, deixado para lá, tentado justificar, visto como normal, e o maligno passou a tocar. E o pecado, olha só, pensa na vida de uma pessoa, o maligno tocando na vida dela e o pecado dominando o seu desejo. Olha só, a que ponto a pessoa pode chegar? Vai ter uma vida de iniquidade. Portanto, eu acho que já ficou bem claro que uma vida de pecado impede que Deus nos ouça. E agora, o que fazer? Será que então eu devo terceirizar a oração? Fala assim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Não. Nós precisamos manter, buscar, restabelecer um convívio com o Senhor. Uma comunicação que foi interrompida. É como se Deus está pronto para nos ouvir. Nós queremos colocar nossas necessidades, nossas questões diante de Deus. Mas o pecado funciona como uma espécie de muro, de barreira, de modo que nossas orações não podem alcançar o Senhor. Elas são impedidas por essa barreira que chama-se pecado. O que fazer então? A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então não é por meio de trevas, não é vivendo em trevas, não é vivendo em pecado, que nós conseguiremos ter um relacionamento com Ele. O que fazer? Nós vamos tratar no próximo vídeo sobre o que fazer. Apresentamos o problema, que é o pecado, a iniquidade, e vamos falar sobre a solução. A solução é Jesus. Como eu vou fazer isso? Nós vamos falar de forma pormenorizada no próximo vídeo. Porque lá em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que nenhum de nós pereça, mas Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Mas não quero colocar uma situação de suspense, porque como eu vou resolver isso? Jesus é a solução, como eu disse. O que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Se você entende que as suas orações não estão alcançando o Senhor por causa do pecado, você precisa retirar essa barreira. Retire essa barreira do pecado. Como eu retiro essa barreira do pecado? Me arrependendo, confessando os meus pecados. Ou seja, se eu entendo que eu estou vivendo em pecado, a primeira oração que eu preciso fazer, e ela sim será ouvida, é a oração de arrependimento. Precisamos nos arrepender, irmãos. Se nós entendemos que estamos vivendo em pecado, ainda que o pecado esteja só aqui, nós precisamos nos arrepender para que essa barreira caia e Deus volte a ouvir nossas orações e a responder nossas orações. Nós possamos voltar a ter um relacionamento de intimidade com Deus, que foi interrompido por causa do pecado. O Senhor te ama, Deus te ama profundamente. Por isso Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por ti. Valorize o sacrifício de Cristo
por ti. Não viva uma vida de iniquidade, mas viva uma vida de santificação. Ainda que nós possamos cometer algum pecado, precisamos nos arrepender e voltarmos para Cristo. E assim vivermos uma santificação, que é a transformação gradual da nossa alma, da nossa vida. Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua vida, a tua família. E que o Espírito Santo fale de uma forma intensa dentro da tua mente, te convencendo de cada coisa, te lembrando de cada coisa. Você pode falar assim, mas eu não lembro tanta coisa, então ore ao Senhor. Porque se eu vivo uma vida de iniquidade, a minha primeira oração precisa ser de arrependimento. Eu preciso fazer isso com consciência, enunciando cada pecado que eu cometi e me arrependendo, confessando ao Senhor, para alcançar a misericórdia e deixando esses pecados. E aí passando a ter de volta o domínio sobre o meu desejo, o domínio sobre a minha vontade. Te abençoe em nome de Jesus. Quero te fazer alguns pedidos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. Se inscreva no canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E dê um like. Por que o like é importante? Porque a plataforma entende que o conteúdo é relevante e assim ela disponibiliza, oferece para outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.